O assunto de hoje é violência sexual contra crianças e adolescentes. Vamos falar desde a conscientização até o suporte às vítimas. E para bater esse papo com a gente, eu tenho hoje aqui a Julie Minelli, que é psicóloga, já tem uma longa atuação nesta área, já ajudou muita gente e hoje, é claro, vai poder nos ajudar aqui, principalmente para tirar as dúvidas. Julie, que honra te receber aqui, a gente já conversou em outras oportunidades pela internet, hoje presencialmente. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando, obrigada. É um prazer aqui e uma responsabilidade também, né? Ah, sem dúvida, mas é uma boa responsabilidade. Afinal de contas, eu sempre digo, né, Julie, que o nosso papel é de prestar utilidade pública. E isso a gente já faz no dia a dia e hoje aqui a gente tem a oportunidade de levar isso para mais pessoas, levar para mais longe. Julie, violência sexual contra crianças e adolescentes. O que é isso para começo de conversa? Então, Fernando, é um tema delicado, né? Um tema denso, um tema que envolve dúvidas e muitas confusões, né? Mas violência sexual, ela abrange um rol de conhecimentos, né? E os que geram maior dúvida e confusão é abuso sexual, exploração sexual, pedofilia. Então, são temas que estão tudo dentro do guarda-chuvinha temático violência, né? E o que nós temos hoje de violência sexual infantil, para as pessoas poderem se sintonizar? Então, eu acho que é importante a gente ter clareza do que é, dentro da violência, o que diferencia, por exemplo, o abuso da exploração. Eu acho que esse é um conhecimento muito bacana de se saber, né? O abuso envolve realmente ali o ato de fazer algo em relação, né, à temática sexual com a criança. E a exploração envolve quando você inclui um retorno financeiro. Então, aí você já começa a abrir um pouquinho a sua percepção, né? Então, nem toda exploração sexual vai envolver o abuso sexual, certo? Então, é um conhecimento bacana de a gente saber. Nem sempre vai visar lucros, dinheiro. Nem sempre vai visar lucros. Às vezes é uma questão de prazer individualizado, né? E pornografia também está dentro da temática violência. Entra também. Entra também. E pornografia vai envolver exploração sexual. Mas aí nós estamos se referindo às crianças em si. Sim, nosso foco crianças aqui e adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Porque a pornografia como um todo também, ela está aí e está toda, né? Isso. Havia um tempo que ela estava somente nas revistas, nos filmes, lembro-me bem, né? E o pessoal que tem um pouco mais de idade, as sessões lá aquele espacinho que ficava na videolocadora. Sessão vermelha. A sessão vermelha, com a cortininha, havia todo um cuidado em relação a isso, né? O tempo passou e hoje tudo está na palma da mão. Isso mesmo, num toque. Num toque. Literalmente. Né? Havia também o tal eu não vou errar não posso errar o nome aqui, mas enfim, as tarjas dos programas. Né? Olha, esse programa é classificado para as pessoas com determinada idade, né? Mas o celular, quando o celular chegou, Júlia, meio que rompeu tudo isso, né? Porque o celular hoje está na mão das crianças. Sim. Os pais, muitas das vezes, dão como primeiro presente para as crianças um celular, né? São essas pessoas que já nasceram nessa pegada do digital, né? Do celular, e não tem praticamente ali, a não ser os pais, e aí vai exigir dos pais uma limitação. Do contrário, as crianças estão tendo acesso a tudo nessa rede. Não só as crianças, como os abusadores, né? Eles estão acessando as crianças de maneira mais rápida, inclusive. Por exemplo, os crimes sexuais pela internet, eles aumentaram em grande proporção. Então, por exemplo, nós temos situações em que os jogadores, né, os famosos jogos da internet, que a gente tem a maior parte de crianças ali, a faixa etária que o número atinge maior é de 9 a 13 anos ali. Esse é um público em que, se você for procurar os índices sobre violência sexual infantil, é o que tem o maior boom. E são as crianças que estão jogando. São as crianças que já têm um pouquinho mais autonomia para entrar no celular, para acessar jogos, para criar senhas, criar codinomes, né? E é onde os abusadores, eles se aproveitam da situação. Eles maqueiam o seu personagem nos jogos. Hoje em dia, eles têm a tecnologia a favor. Então, eles criam voz de criança, eles criam imagem de criança, eles fazem todo um enredo. A criança que ainda não tem o crivo, né, o seu raciocínio constituído, a sua segurança mental, psicológica, ela vai
facinho. E entra nessas ondas. Eles marcam encontros. Então, além de situações em que eles expõem as crianças a imagens, a vídeos, e aí a gente tem os famosos crimes cibernéticos, né? Que tem até um site, SafeNet, para quem tiver interesse em pesquisar. Lá ele traz, inclusive, conteúdo de como prevenir e como fazer denúncias nessas violências cometidas pela internet, né? O risco aí é altíssimo, né? Muito alto. O que mais? Quais são os fatores que levam, muitas das vezes, Júlia, a um risco maior ainda das crianças e adolescentes? Pobreza, por exemplo. Eu diria que, na verdade, o maior motivo é a negligência, ou seja, a falta de acompanhamento dessa criança, né? A criança ela precisa ser acompanhada em todo momento, seja desde questões básicas de higiene, questões básicas de rotina, né? Questões básicas de amadurecimento emocional, sempre. E não é diferente na internet, não é diferente na escola, não é diferente na rotina de casa. Então, as crianças precisam ser acompanhadas por adultos o tempo todo, instruídas, ensinadas. Tem aí um grande dilema, né, sobre educação sexual nas escolas. É polêmico? Sim, é polêmico. Mas se você for estudar o que é educação sexual, a gente está falando sobre autocuidado, sobre higiene, sobre... Questões básicas. Questões básicas. Não estamos falando de sexo, que é onde dá uma grande mistura. É claro que hoje nós temos vários movimentos aí sociais, ideológicos, enfim, que não é o tema da entrevista, que vão às vezes se aproveitar dessa temática. Mas falando de educação e prevenção, nada melhor do que ensinar a criança a se proteger. Desde cedo. Desde cedo. Então. Mas hoje há você falou bem, é um tabu, é polêmico pra caramba, né? Eu sempre gosto de lembrar, eu me recordo de uma ocasião em que uma professora de biologia, a professora Fernanda, numa escola do estado, eu era secretário naquela ocasião, e ela tentou implementar, sim, ensino de educação sexual para as crianças, na casa aí de seus 8 anos de idade, 9 anos, mas olha, no dia seguinte os pais vieram na escola, foi uma loucura. A professora, ela quase foi demitida da escola, era uma professora, né, servidora efetiva, quase foi demitida numa situação assim, complicadíssima. Ela partiu desse princípio de que é necessário se ensinar questões básicas. Os pais levaram para o outro lado, acharam que, não, meu filho é muito pequeno para aprender essas coisas, nem eu ensino em casa, não é a professora que vai ensinar na escola. E eu sei que deu uma discussão muito grande, uma polêmica. O famoso medo, né? Do que falar e do que a criança vai me perguntar, como eu vou responder. Mas as crianças precisam, sim, aprender a se proteger. Então, elas precisam... O que é ensinar para elas sobre prevenção nessa questão de violência sexual? É entender o que é meu e o que é do outro. Entender o que é o meu corpo e o corpo do outro. Eu não estou falando para a criança que os adultos fazem sexo. Isso realmente a criança não precisa saber. Perfeito. Não é o momento. Não é. Isso vai chegar lá na adolescência, aí você vai, inclusive, ter formas de como conversar sobre isso com seus filhos. Mas na infância, a criança precisa saber que ela possui partes íntimas e privadas, que não podem ser tocadas, que não podem ser vistas, que não podem ser mostradas. É isso que ela precisa aprender. Ok, aconteceu. O que eu faço então? A criança precisa saber. Exato. Grite, corra, peça ajuda, saia do lugar. São dicas de segurança, isso. De segurança. E a criança precisa saber. Né? Por exemplo, na infância tem os famosos jogos infantis, né? É difícil a criança que nunca passou, o adulto que nunca passou por isso, né? O espionar a parte íntima do coleguinha, do amiguinho. Exato. Passa-se por isso. O que nós vamos fazer quando a criança faz isso? É um ótimo momento para ensinar o que é público e o que é privado. O que pode e não pode, né? É um ótimo momento para dizer, olha, a sua roupinha ela tem um objetivo, não é só estética, ela te protege. Né? Olha, quando o outro chega para você para baixar as suas calças, você vai dizer, não posso, claro, não devo, é né? meu, não é seu. Exato. Isso é conhecimento para a criança. E proteção é conhecimento, como você falou, né? A gente tem que saber para poder como agir e para onde recorrer. Tem um detalhe também que a gente estava conversando fora do ar aqui, é que a Júlia Minelli também trabalha no Estado, né? Trabalha com crianças e adolescentes que estão em conflito com a lei, estão, né? Como é que é o nome que se dá, Júlia? Privadas de liberdade. Privadas de liberdade é o nome técnico, né? Isso aí. O que seria para o adulto apreendido, preso, né? Eles estão privados da liberdade. E aqui nos bastidores nós comentávamos, né, Júlia? Essa questão da família desestruturada. De crianças que não receberam de seus pais
tudo que elas precisavam para viver, para ter uma vida legal, né? Questões básicas, como você falou, de higiene, e que muitas dessas crianças, lamentavelmente, praticamente na sua totalidade, né, 100%, foram abusadas quando crianças, né? O que é lamentável, né? Isso. É lamentável, é triste, porque as sequelas são para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda, né? Então, no meu caso, eu trabalho com meninas, né? Adolescentes. Aí na casa de 13, 14 anos? De 13 até 18, né? Até 18. Então, depende da idade que ela cometeu o ato infracional, e recebeu a medida de internação, ela vai lá, né? Depois ela vai para o sistema comum, para o penitenciário? Depois ela já cumpriu a medida. Ela já cumpriu a medida. Isso, já cumpriu. Vai para o sistema adulto se cometer o ato, né? Um crime, já enquanto adulta daí, né? E dá para dizer que 100% das totalidades dos casos realmente tem casos ali de violência sexual? A gente não tem isso tabulado no sistema, é uma grande falha nossa do departamento, da Secretaria, do Estado. Mas é um grande número. Mas é um grande número, Fernando. A gente trabalha com uma média de 14 adolescentes internadas, né? Olha. E vezes menos, né? Porque 14 é o limite lá da unidade. E assim, 7, 8, se você for buscar o histórico familiar, o histórico pessoal, sofreram violência sexual. Ainda lá pelos seus 6, 7, 8 anos, que é a faixa etária onde mais acontece, né? E, como eu estava dizendo, os reflexos são para a vida adulta, porque um grande exemplo, por exemplo, a criança, ela que vive essa sequência de violência e ela se torna recorrente ao longo de vários anos, porque são raros os casos em que é uma violência, eles são recorrentes. Ela perde o senso de confiança e desconfiança, ela perde ao longo do tempo em quem confiar e em quem não confiar. Então ela vai se tornando uma pessoa fragilizada para vínculos. Então é muito provável que esse adulto se torne alguém que se vincule a alguém que vai praticar violência com ela também. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não tem noção, como a gente popularmente fala. Como é que ela está com essa pessoa, para um adulto, né? Porque ela perdeu ela não aprendeu isso no momento que deveria aprender. Ela não aprendeu que ela tinha importância, que ela tinha valor lá na tenridade. Então, na fase adulta, ela vai replicar. Vai acontecer isso e ela vai, inclusive, em algumas situações mais graves, reproduzir isso que viveu. Nem todo abusado ou vítima se torna um abusador. Né? Não podemos afirmar isso. Mas grande parte reproduz, sim. Reproduz. Tá? Reproduz nas suas relações com adultos mesmo. E, infelizmente, às vezes reproduz com outras crianças, né? Repete a história. Que lamentável. É lamentável. Há algumas situações, Júlia, e às vezes a gente até acha que está passando dos limites. Quando idosos, por exemplo, às vezes um vô, uma avó, em geral os avós, né, o vô, sexo masculino, quando ele acaba às vezes dando um beijo na neta, e às vezes a gente vê fotos disso, né, e aí cai na internet, nesse tempo que nós, feito de julgadores e condenadores, né, nessa época digital, logo já vem a turma dizer, isso aí é pedofilia. Ou seja, um negócio fora do contexto, às vezes um beijo do vô, às vezes o vô que pegou a neta no colo, e aí isso cai e é uma coisa assim muito forte, né? Até que ponto, Júlia, dá pra gente fazer uma distinção do que é um mero carinho, que a gente conviveu com isso ao longo da história, e até onde, né, nós podemos ver que ali há uma malícia, que ali há um caso de abuso, de violência. Isso é bem delicado, Fernando, porque assim, eu particularmente, como profissional e como pessoa, acredito que há limites para os carinhos, inclusive de pais e filhos, avós, né? Por exemplo, a região da boca é uma região que, quando a gente vai ensinar a criança no processo de proteção contra a violência, a gente ensina que é uma região privada. Né? A boca, os seios, as partes genitais, as nádegas, são regiões privadas, não se toca pessoas externas, a não ser o seu cuidador, que você confia e ele vai te ajudar na higiene, né? Então, o beijo na boca, por exemplo, eu pessoalmente acredito que não deveria acontecer. No entanto, eu preciso também contextualizar. Exato. Eu preciso entender que existem algumas famílias em que isso é cultural, passado de geração para geração e sempre foi natural, sem ser abusador, né? sem violentar essa criança. Então eu preciso cuidar, porque realmente
avaliações pela internet, a gente mata pessoas, né? A gente cancela, aniquila pessoas. A gente já passou por uma situação, quando eu ainda estava na assistência social de São José, de um adolescente que quase cometeu suicídio, quase, né, morreu, porque ele foi acusado de abuso da sobrinha. Olha. E esse adolescente cresceu, nós conhecemos ele já um pouco mais na fase adulta, ele sofreu sérias consequências por uma acusação por conta daquilo. Que não se confirmou e depois foi a pessoa que acusou confirmou que havia mentido. Isso acaba com a vida da pessoa, acaba com a vida, né? Ser acusado falsamente. Ainda numa situação dessa, se ele vai preso, por exemplo, ele sofre no sistema prisional. Porque muitas das vezes não tem direito nem de defesa, né? Nós estamos vivendo numa época, né? Isso aqui, claro, falando da questão da internet, em que o direito da defesa é ceifado. No direito normal nós temos com a ampla defesa, contraditória, a pessoa tem o direito de se defender. Agora, na internet é complicadíssimo. Nós já vivemos situações, inclusive, aí, lamentáveis na história do jornalismo, né, da cobertura da imprensa, de pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de se explicar e foram mortas, né, linchadas por conta dessa coisa de replicarem coisas na internet, compartilharem, e quando fosse ver depois não tinha nada a ver com aquilo e a pessoa não teve o direito de se defender, né? Isso mesmo. Então é delicada essa questão. E voltando ali para a temática de carinhos, né, entre familiares, eu tenho essa observação, mas é claro que a gente precisa sempre entender em que contexto está essa criança. Mas eu daria aí uma dica, Fernando, que é assim, ó, as crianças que sofrem violências, elas geralmente também, o violentador, no caso, ela faz um enredo, né, um emaranhado. Então, a criança fica ali numa situação de ameaça, chantagem, jogos emocionais, acontece muito. Então, ele faz uma sedução e uma ameaça. A criança vive sentimentos dúbios, assim, de afeto. Geralmente, a grande proporção dos abusadores, eles são do universo familiar. Então, pior ainda mais da criança conseguir expor isso. Olha. Envolve sentimentos ali, envolve afeto. Então, a criança gosta daquele abusador. Então, nós vamos ter aí quem? Tios, padrastos, pais e padrastos, o índice é maior. Aí entra primos, tios, familiares que estendem um pouquinho. E entram avós também, no número menor, mas entram, infelizmente. Ou seja, pessoas longe de qualquer suspeito. Longe. E é isso. O abusador mesmo, ele é longe de qualquer suspeito. Olha. Por isso que eu gostaria de reforçar aqui, observem as suas crianças. Elas não vão conseguir falar, mas elas vão dar sinais. Elas vão dar sinais. Então, para nós adultos que trabalhamos com crianças e para quem não trabalha, também é possível aprender que sinais são esses. Eu preciso ter um pouco de noção, eu preciso ficar na dúvida do que está acontecendo. E a outra coisa importante é assim, quando a criança fala, é porque provavelmente ela já chegou num nível em que o corpinho dela, a mente dela não está aguentando. Aí o que a gente faz? Isso é mentira. Tem certeza? Você joga em xeque de novo Jogou no ápice. todo o sofrimento que a criança teve até o momento de expor. É claro que, como a gente está falando da internet, não vamos sair já batendo na pessoa. Vamos com cautela, mas não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Por exemplo, o ano passado eu estive com alunos formandos de medicina falando sobre essa temática e a gente falou que um dos locais mais propícios para a gente identificar situações de violência é nas áreas de saúde. Porque essa criança, em um dado momento, ela vai apresentar sintomas físicos em que vai precisar de um tratamento de saúde. Então, onde que elas vão ser levadas? No pronto atendimento. Que sinais, Júlia? Depende da faixa etária também, né? Mas, por exemplo, bebezinhos, as regiões genitálias bastante alteradas, o que não é uma condição normal, né? As crianças um pouquinho maior, dores no ventre, quando há ali a questão da penetração, né? Olha. Recorrente. Dores no baixo ventre, né? Na região da barriga um pouquinho mais para baixo. Um exemplo, uma dentista conseguiu identificar a violência sexual de uma criança pela arcária dentária dela, pela alteração na região aqui da bochecha. Olha. Havia uma penetração, né, do sexo oral e machucou toda a região da criança. A dentista, essa dentista foi muito inteligente, foi muito rápida também, Identificou. né? Identificou, porque isso aqui não é normal. Ela tinha informação, de novo, a informação.
né? Isso não é normal para essa faixa etária, isso não é a primeira vez que essa criança aparece com esse hematoma. E aí, quando ela fez a denúncia, foi se identificado, foi encaminhado para as redes de proteção e realmente havia. Existe um detalhe aí que é importante quando você fala isso, que é a questão da repetição, é o se estender no tempo, né? Nós temos casos reiterados. Sim. Né? E agora, mais recentemente, tenho observado também no noticiário casos que às vezes 5, 10 anos de abusos. Isso mesmo, e é o comum, justamente por isso, assim, acontece num círculo social de convivência da própria criança, são pessoas de confiança da família, existe também, infelizmente, às vezes, a conivência do outro membro da família. Do pai ou da mãe ou de uma avó. Isso mesmo, existe. Aí quando você vai destrinchar isso, você encontra, às vezes, dependência mútua, né? Violência para todos daquela família, baixa instrução, uma naturalização do ato. Isso é muito comum também, infelizmente. Eu vivi isso, minha irmã viveu isso, minha mãe viveu isso. É normal. Porque é normal. Então, existe N coisas que a gente também precisa tomar cuidado na hora que a gente vai estudar essa situação, né? Durante a pandemia, nós tivemos um aumento de casos? Os dados estatísticos mostram que sim. Mostram que sim. E de lá para cá, como é que tá? Então, o último dado que eu até pesquisei antes de vir para cá, a gente houve quase também um aumento de 2002, porque os dados que a gente tem são sempre um ano atrás, né? 2023, no caso, estamos em 2024. Se procurar lá onde a gente pega geralmente esses dados, é o de segurança pública estadual, né? Os índices de segurança. Todos aumentaram. Não tem um índice que não aumentou. Violência, exploração infantil, negligência infantil, todas as temáticas que envolvem aí criança e adolescente negativamente, né? Infelizmente, elas subiram. E aí sempre vem aquela pergunta, né, Júlia? Os casos têm aumentado ou os casos sempre foram altos e agora é que a gente começou a ter uma percepção maior porque aumentou o conhecimento, aumentou o número de locais para se fazer denúncia e as pessoas estão denunciando mais? Então, esse último item de as pessoas estão denunciando mais, eu acho que pode acontecer um pouquinho, porém, desses dados que a gente tem acesso, a maior parte deles não né, os que a gente teve acesso, houve a denúncia, mas a gente tem uma estatística de que a maioria não é denunciado. Não é denunciado, né? Entra naquela cifra oculta. Isso aí, que eles são acessados anos depois. Então, o aumento da denúncia por si só, eu acho que não é o caso. Não é o caso, então, né? São hipóteses, né? Eu acredito que sempre houve, e as pessoas estão hoje comunicando um pouco mais. Quem está conseguindo fazer esse movimento que é um movimento de coragem, né? De ousadia, de romper. Porque causa toda uma situação. E assim, desestrutura a família inteira quando esse assunto abala todo mundo, mexe com todo mundo. Enfim, é uma situação trágica mesmo. Mas, por outro lado, a gente também tem aí a internet que veio aumentar os casos também. Então, a gente ficou numa situação, infelizmente, triste, né? Quais são os grupos mais afetados hoje, Júlia? De faixa etária? 9 a 13 anos ali, são os índices maiores que a gente tem acesso, né? Mas os índices, uma coisa importante, curiosa, né? Se é que é isso que a gente pode chamar, mas pelo fato, os abusadores eles têm ficado cada vez mais polidos também, mais inteligentes. Eles começaram, de 9 a 13 anos, a criança já tem uma condição de fala, já tem uma condição, você duvida um pouco menos, porque ela tem um pouquinho mais de detalhe na hora de contar a situação. Então, eles ficam muito mais vulneráveis, os abusadores, né? Então, eles têm diminuído também a faixa etária. Então, infelizmente, a gente tem encontrado um índice que aumentou nos últimos anos de 6 anos para baixo. Né? Vocês devem assistir algumas reportagens aí recentes de bebês, né? De bebezinhos mesmo, gente, recém-nascido, os primeiros meses de vida já sofrendo violência aí. Que coisa terrível, né, Júlia? E prevenção para isso, Júlia, como é que a gente trabalha? Então, minha opinião pessoal, e é o que a grande maioria dos profissionais da área trabalham, é a questão da educação mesmo. Da educação. Essa criança, ela precisa aprender desde cedo o que é e o que não é. O que deve, o que não é. Mas a partir de casa? A partir de casa. Pai e mãe precisam conversar com as crianças. As primeiras pessoas que precisam orientar essa criança é a família. Porque nós temos índices também acontecendo na escola.
que é onde tem criança hoje que passa o seu dia inteiro na escola. Integral, né? Integral. Então, ela fica também à disposição, à mercê de um ambiente em que não é um ambiente dela doméstico, né? Ambiente externo. Tem muitos atores ali, muitas pessoas que têm acesso a essa criança no ambiente escolar. É claro que a escola também, no seu papel de educação, ela tem um fator importantíssimo. Mas o pai, a mãe, né? Os avós, que hoje também a maioria são cuidadores, os pais trabalham, os avós cuidam, né? É uma realidade do Brasil, inclusive, também precisam saber orientar em casa. Porque quando essa criança estiver fora do seu núcleo, ela saiba se proteger ou, no mínimo, tenha uma reação rápida. Porque a gente não vai conseguir privar essa criança de uma situação. A situação vai acontecer. Né? Ela própria, por si, vai ter que se defender. Vai ter que se defender. Então, retomam. A criança, ela precisa saber o que é dela, o que é do outro, ela precisa saber o que é parte íntima, o que é parte privada. Ela precisa saber que o corpinho é importante, não é para estar exposto. E assim, aconteceu uma situação que gerou constrangimento, corre. A gente é simples a ação, corre, grita, peça ajuda, não tenha vergonha. Porque geralmente acontece isso. Essa instrução é ótima, né, Júlia? Não seja seduzido, que a criança é seduzida. Né? O abusador não vai chegar assim, de repente, amarrar a criança. Isso também acontece, mas não é a grande maioria. Né? Ele vai seduzir, ele vai se tornar amigo, ele vai se tornar querido, ele vai se tornar uma pessoa presente, ele vai conquistar. E geralmente ele conquista a família também, né? Então não é à toa que às vezes a família não acredita na criança. E aí se torna grandemente vulnerável, né? Isso mesmo. Então, quanto mais essa criança tiver informação, quanto mais essa criança tiver o seu potinho de afeto, que criança é um potinho de carência, você precisa alimentar esse afeto da criança, de atenção, de amor, de orientações, de presença. Quanto mais ela estiver isso, mais segura ela vai estar para situações de violência, seja essa de abuso e violência sexual ou qualquer outro tipo de violência também. Né? Muitas famílias, Julie, já não é de hoje, é de muito tempo, que entregam para a escola esse papel do educar, né? É a discussão da escola enquanto depósito de crianças, né? Que muito se fala, principalmente na área da educação, pais que deixam o filho lá e vão para os seus afazeres, não conversam com seus filhos. Nessa época de internet, entregam o celular na mão da criança e ela fica na internet, pelo menos não está me incomodando, dizem alguns pais, tá bom assim, deixa assim e tá tudo certo. E não está nada certo, porque o diálogo é importantíssimo, como você bem falou, né? Então, a escola tem seu papel? Tem. A família também tem seu papel e quando um desses dois não cumpre bem o papel, dá problema, né? E a família é mais importante ainda do que o papel da escola, né? Que é essa educação básica, né? Que vem de casa, né, Júlia? E que muitas das vezes acaba sendo muito mal feita, né? Pelos pais. Lamentavelmente, né? Essa desestruturação familiar. Já não bastasse os problemas que a gente tem, separações, as broncas todas, né? Com questões econômicas, financeiras, ainda a questão da educação também, vai tudo por água abaixo, né? Lamentavelmente, e que gera seus efeitos, né? E esse da violência sexual, sem sombra de dúvidas, um problemaço, porque vai se arrastar por toda a vida da criança, desse adolescente, desse adulto. Outro papel também, outro ponto que eu gostaria de falar com você sobre a sinalização e identificação de comportamentos suspeitos, ainda dentro dessa prevenção. Que sinais são esses que muitas das vezes são apresentados? Isso você fala a vítima, né? A vítima. Então, são alguns e vários, assim. Mas a gente pode eleger alguns como os mais recorrentes, os principais, talvez fáceis de a gente poder identificar, né? Vamos por faixa etária, assim, bebezinhos. Nós tínhamos uma situação em que o bebezinho, ele frequenta um ambiente escolar sem maiores problemas, não teve dificuldade de adaptação, está indo bem. No entanto, de repente, essa criança começa a chorar com frequência quando está perto de determinada pessoa. É um sinal. É um sinal. Então, assim, eu não posso dizer que aquela pessoa é um abusador, mas eu posso ficar ligada. Liga um alerta. Liga um alerta. É isso que eu sempre trabalho, Fernanda, assim, ó, liguem os seus alertas. Não ignorem os sinais. Pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser abuso também. Porque é muito mais comum eu ignorar os sinais e deixar passar a situação. E aí? Então, a ideia é não ignorem os sinais. Observe, acompanhe, monitore. Chegou perto de alguém, começou a chorar do nada, pode ser um sinal. Isso aí, choro recorrente, né? É sempre bom ver um grupo de sinais, né, Júlia? Sim, sempre, sem dúvidas, tá?
Então, choro recorrente em bebezinhos, né? Partes íntimas avermelhadas e machucadas, hematomas, aquele roxo, tá? Porque quanto menor a criança, mais hematoma fica também. Porque é mais frágil, claro. Né? Não suporta tantos impactos e situações. Por exemplo, crianças um pouquinho maiores, é comum hematomas no pescoço, para segurar, para conter, hematomas nos braços. Então, você tem, assim, desde o punho até aqui no antebraço. Então, são hematomas. Da onde que vem esses hematomas? Com que frequência esses hematomas aparecem? Observe. Leve para um profissional de saúde acompanhar. É comum nessa faixa etária? Isso aí, só observação já dá para perceber, já né? Já dá para perceber. Então, são coisas visíveis, porque tem comportamentos que você não vai observar a olho. Você vai ter que, infelizmente, a criança vai dar um sinal verbal mais para frente, né? Mas, como eu disse, a fala geralmente é o último recurso. É o corpinho que vai aparecer, né? Dores, reclamações, crianças um pouquinho maiores, né? Começam a reclamar de dores recorrentes, dores no abdômen, dores nas partes genitais. Tudo são sinais. Tudo são sinais. As meninas geralmente têm corrimentos, sangramentos que não são comuns para a faixa etária. Ou seja, tudo aquilo que não é comum, que não é padrão, que não é esperado aparecendo no corpo da criança. São alertas. São alertas. Por isso a gente confia aí com os profissionais de saúde, são um grande apoiador na identificação, né, dessas situações. Aí nós temos as crianças no processo de desenvolvimento já, frequentando a escola. Dificuldade de aprendizado é uma grande característica. Uma consequência de abuso. Porque lembra que eu falei que a criança passa a ter algumas sequelas, inclusive cognitivas, inclusive do amadurecimento emocional. Ela não consegue saber em quem confiar ou não. Ela não consegue, por exemplo, ela passa por uma sensação de eu sou culpada. Então, é uma criança, às vezes, que se coloca em condições de violência na escola. Olha. Ou seja, ela vai repetindo alguns padrões que ela sofre em casa, ela repete lá, né? A questão da dificuldade de aprendizado, a questão, por exemplo, alimentar. Então, na fase da adolescência, isso é mais comum. Transtornos alimentares recorrentes, né? Graves, inclusive, de a criança tentar mudar o seu próprio corpo como uma forma de reivindicar aquela situação. É comum as meninas, por exemplo, se transfigurarem mesmo, tentarem se... Algumas dizem, né? Eu preciso ficar feia para não ser atraente, porque a culpa é minha. Porque às vezes o abusador diz isso para a menina, né? A culpa é sua de ser tão bonita. E aí, o que a criança está aprendendo? Eu sou culpada da violência, quando na verdade é o contrário, jamais ela é culpada. Não, passa a não me cuidar mais. E aí ela sofre aí questões de autoimagem, né? Na adolescência, um comportamento que é comum, mas a gente dificilmente atrela a situação de violência, a gente sabe que o adolescente ele tem alterações corporais, né? O cérebro cresce depois do corpo. Por isso que a gente tem os adolescentes esbarrões aí, né? O braço é maior, a perna é maior. O que acontece também nesse processo? Quedas frequentes. O se esbarrar é algo comum dessa faixa etária, mas quedas frequentes por causa disso, não é comum. E a gente encontra essa característica nos adolescentes, bem comum, quedas. Pode ser um sinal pode ser. Violência. Violência. Né? Há uma alteração estrutural no cérebro mesmo em relação ao seu corpo, e aí ele tem essas dificuldades motoras que causam as quedas, por exemplo. Então, são coisas, isso que eu citei para vocês, que podem ser de outra doença, mas podem ser de abuso também. Então, a fala que eu reforço é não ignore. Não ignore. Observe, acompanhe. O tempo de qualidade, Júlia, dos pais com as crianças, esse tempo de quem está ao lado e observa e ouve e presta atenção, olha esses sinais do corpo, essa coisa toda, isso é importantíssimo, é imprescindível, né? Fundamental. Porque às vezes a gente mesmo no dia a dia, né? Você está com o celular na mão e fazendo outras atividades, né? Eu vejo isso seguido e me pego fazendo isso, né? E a gente não faz bem duas coisas, mesmo homens e mulheres, a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente faz uma coisa de cada vez. Atenção, a gente faz uma coisa de cada vez. Essa coisa de fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, a gente divide a nossa atenção. Então, estar junto com a criança, deixa o celular do lado, dá atenção, né?
presta atenção, ouve, porque tudo esses sinais, né, se não forem vistos com cuidado, eu acho que passam batido, né, Júlia? Passam batido, porque como é que você vai identificar algo de algo que você não conhece? Não conhece, exato. Como é que você vai saber que o comportamento do seu filho está diferente se você não conhece o comportamento do seu filho? Isso pode ser imprescindível para poder se analisar e se perceber isso quanto antes e poder então tomar uma medida, né? Isso mesmo. Quanto antes a gente identifica, menos consequências, menos traumas, menos sequelas. E quanto mais cedo você ainda consegue reverter muitas que a gente chama armadilhas mentais que a gente tem enquanto adultos, né? As nossas falsas crenças. Então, quanto mais cedo a gente elimina essas falsas crenças que vão carregar e atrapalhar a nossa vida ao longo do tempo, né? Então, identificando precocemente, a gente consegue, não digo resolver, porque a situação feita, né, ela vai deixar uma marca. Mas a gente consegue instrumentalizar essa criança, esse adolescente, a contornar essa situação e transformar ele talvez num aprendizado, num amadurecimento e aí não ter tantas sequelas ruins para ele, né? Você também é mãe, Júlia? Sim, 2 garotas. 2 garotas, né? Já devem estar grandes. 8 anos agora, vai completar mais 9 em dezembro e 10 anos. E 10 anos. Como a gente trabalhar a prevenção dessas crianças na internet? Porque a gente falou sobre isso agora há pouco, elas estão com o celular na mão. Sim. Como é que pai e mãe trabalham isso? E sabem usar melhor que a gente, né? Sabem, exatamente. Uma naturalidade para envolver os botões ali. Bom, limite restrito não tem como acontecer com criança. Elas precisam de limites. Para tudo na vida, criança precisa de limite. Ela vai adquirindo uma certa maturidade, você vai estendendo esses limites, né? Celular é a mesma coisa, tem que ter limite. Eu não sou adepta à opinião de não ter acesso. Até porque o contexto em que nós estamos hoje, ele é celular, ele é digital. Claro. Porém, eu sou extremamente adepta ao limite. Quantidade de tempo. Funcionou com as pequenas? Funciona. Tem funcionado? Tem funcionado. Elas têm... A gente não é radical lá em casa, sim, mas elas têm limites. Se você acessou agora de manhã, tarde não. Né? Se for acessar um pouquinho de manhã, o que você está acessando? Então, o acesso no celular delas é através do meu. Né? Isso. Elas não têm o celular delas. Elas adquiriram o celular, mas a gente consegue vincular a conta, né? Então, você vai acompanhando a continha, onde ela está acessando, o que ela está vendo. A senha é minha, com quem ela está conversando. Isso mesmo, com quem conversa. Elas não têm o WhatsApp delas. Sim, autorizei o WhatsApp, mas quem são as pessoas que adicionam no WhatsApp? Que você precisa ter. Uma monitoração. Claro, tem que ter. Tem que ter. E eu vou te dizer, mesmo a gente monitorando, mesmo a gente acompanhando, volta e meia passa. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, olha, eu estou autorizando, a responsabilidade é minha, não é da criança. E já pegasse alguém suspeito, Júlia? Não, graças a Deus. Nunca? Nada suspeito? Não, agora a gente já pegou um número diferente, né? Que número é esse? A gente teve que ver que número é esse. Tá? Era um amiguinho. Que amiguinho é esse? Então, onde que é? Tem que saber. Isso, 8 e 10 anos? 8 e 10 anos. Olha... Imagina a criança que não tem contato nenhum, que os pais não acompanham, daí tem acesso. Tudo aberto ali, exposto. Hoje tem uma polêmica muito grande no tal dos jogos Roblox, né? Eu confesso que eu não conheço muito esses jogos. Autorizei elas a usarem, né? Fizeram um usuário lá. Mas, pesquisando, a gente descobriu que a gente aceita quem é que entra para jogar com você. No jogo. Então, quem é que aceita? O adulto. É eu que tenho que aceitar quem é que está ali jogando. Autorizo, excluo. A gente tem que... você permite com limites, né? Permite com limites. Mas, assim, é difícil para nós adultos. Por isso que envolve, assim, se você autorizar, esteja disposto a acompanhar. Se você não está disposto a acompanhar, não autorize. Porque daí você também está deixando seu filho bem vulnerável. Porque, infelizmente, esses jogos, nós temos acompanhado vários dados de que eles realmente levaram a situações de violência. Exposição, geralmente, né? Então, eles fotografam, dão missão para as crianças, fazem as fotografias com elas nuas, expõem, comercializam e assim gera uma série de violências outras, né? Nesse meio. Esses abusadores, ao verem que as crianças estão ali, eles acabam também entrando naquele meio, né? Por isso que o monitoramento ele é essencial, né? Por parte dos pais, né? Sim. Campanhas de conscientização ajudam? Então, Fernando, eu acho que são sempre válidas. São sempre válidas porque, assim,
Se você alcançar uma pessoa, a campanha já alcançou o objetivo, minha opinião, né? Tem aí um debate sobre, isso potencializa, isso pode instigar coisas que não são legais. A campanha Setembro Amarelo, por exemplo, é bem polêmica nesse sentido, né? Mas eu acho que elas têm uma finalidade saudável, que é orientar, que é informar. Então, eu sou a favor, assim. Se elas são efetivas em grande proporcionalidade, eu acredito que talvez não. Porque o resultado mesmo, na minha opinião, ele é aqui, no nosso trabalho, que nós estamos fazendo agora. Formação prática, real, rápida, na escola, né, nos centros sociais, em casa, nas igrejas. As igrejas também têm um papel importantíssimo de orientar as crianças nesse sentido. O papel de educar das igrejas é fortíssimo, né? E estão em todos os lugares, né? Todos, ela alcança desde a comunidade mais carente, lá no cima do morro tem uma igrejinha. Exatamente. Né? Então, se essa igrejinha for liderada por alguém consciente, alguém preocupado com essas questões sociais, ela vai ser muito útil lá em cima. Infelizmente, nós temos casos de exploração e abuso dentro do universo religioso também. Infelizmente, que era um universo que era para estar blindado disso, né? Mas quando envolve pessoas... a gente perde o controle disso, envolve né? problemas também, né? Então, nós temos casos graves no ambiente religioso também. Mas, de novo, a informação, a orientação, as instruções desde pequenininho é o que vão, para mim, é a melhor alternativa para a gente conseguir blindar muitas coisas. E quando a gente fala de combate à exploração, ao abuso de crianças e adolescentes, como é que nós estamos nesse combate, né? A nossa legislação, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente... eles são ferramentas que combatem muito bem, ou aí nós precisamos ainda de inovar, né, aperfeiçoar essas ferramentas, esses mecanismos que a gente tem? Um dos grandes dilemas dos profissionais da área é a lentidão da justiça em você conseguir prender, no caso, o abusador, né? Então, nós temos casos em que o abusador permanece no mesmo ambiente da vítima. E pior ainda, às vezes a vítima é retirada do seu ambiente natural. E o abusador fica lá. E o abusador fica. Né? E às vezes ainda briga pela tutela da criança e ainda insiste na visitação quando essa criança é afastada, né? Vai para uma situação de acolhimento institucional, em que se os profissionais não sabem da situação, às vezes permitem o acesso desse abusador, aí você replica essa violência da criança. Então, para o lado da vítima, eu acho que nós somos muito falhos, muito lentos em termos de justiça. Entendo toda essa questão de direito de defesa, entendo a situação de você acusar injustamente. O contraditório, ampla defesa, né? Entendo perfeitamente. No entanto, os números que nos aparecem de violência são tantos que eu, nesse caso, opto ali pela vítima. Né? A gente tem em casos em que até aconteceu a denúncia, a família, a criança, o adolescente foi à delegacia, por exemplo, da criança e do adolescente, da mulher, né, DPCAM, mas faz-se o quê? A polícia não consegue, porque a polícia também sofre com esses limites legais, né? Ela não consegue prender, não foi flagrante. Quando é flagrante, você ainda consegue chamar a polícia e ela até retira o sujeito dali, mas logo depois solta também. Então, a vítima volta a ter contato com esse violentador. É que o judiciário brasileiro, a lei brasileira, ela parte daquele princípio, né? Que mais vale um criminoso solto do que um inocente preso. Então, ela dá todas as chances de defesa. Só que muitas das vezes, dar todas as chances de defesa, muitas das vezes fica moroso, se arrasta no tempo e justiça que tarda, já falhou. Justiça que tarda, já falhou, né? Tem gente que diz assim, justiça tarda, mas não falha. Justiça que tarda, já falhou. Primeira violência que essa criança sofreu... Exato. Ou seja, vai sofrer outra, reiteradas, risco inclusive de perder a própria vida, de ser assassinada. Sim. Né? Porque está nas mãos desse violentador. Né? Quando a criança, por exemplo, que nos assiste nesse momento, e ela percebe que ela está sendo violentada e ela decide fazer alguma coisa, se esse agressor, esse abusador, esse violentador souber que ela fez alguma coisa, a chance, infelizmente, dela acabar sofrendo mais ainda é muito grande. Tá? Então, uma vez que
justamente quem lhe devia dar toda a segurança é justamente aquele que lhe está abusando, né? Quando não tem ainda a conivência, né? Do pai ou da mãe, do outro parceiro, o que é realmente lamentável. Uma situação realmente muito delicada, porque há bem pouco tempo se falava, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente tem vencido isso pouco a pouco, né? Mas as situações são tão graves, tão lamentáveis, que a gente precisa sim se meter em questões familiares, né? E nesse caso, não se trata só de questão familiar, se trata de um crime que está sendo cometido e que muitas das vezes fica ali no seio familiar e que somente as pessoas que convivem naquele seio familiar é que sabem, né? Eu sempre gosto de falar, Júlio, do papel dos nossos agentes comunitários, né? Que eu acredito que foi uma conquista extraordinária que nós tivemos na saúde de uns anos para cá, eu creio que de uns 10 anos para cá, 15 anos por aí, porque eles entram nas casas, eles se relacionam com as famílias. E eu acho isso, a pessoa que chegou a esse ponto de ter a ideia de criar o agente comunitário, para mim foi algo fenomenal. Eu acho isso fantástico, né? Porque ele entra na casa, né, Júlia? Ele convive com a família, consegue observar, consegue dar direção para algumas coisas, consegue levar informação, conhecimento. Isso é algo fantástico, né? Não sei como é que você vê isso. Não, eu concordo, porque é um agente a mais que pode ser um agente de proteção. Proteção, exato. Né? É a mesma coisa que a gente sinaliza para os conselheiros tutelares, né? Que às vezes, para que essa criança, quando ela chega na assistência, o primeiro contato foi o conselheiro tutelar. Infelizmente, a gente tem um conselho tutelar na nossa região frágil ainda, ele é pequeno, ele não dá conta. Precisa de mais estrutura, né? A proporção do nosso território aqui da grande São José, né? São José, Florianópolis, o efetivo de profissionais é tão pequeno que não consegue alcançar tudo. Mas é o profissional que está lá, vendo o que está acontecendo, que pode sinalizar, que pode orientar, que pode ver outras saídas antes de chegar numa situação dessa de acolher uma criança, que é uma outra situação que deixa marcas nesse desenvolvimento infantil. Então, eu concordo com a ideia de que quanto mais agentes comunitários, conselheiros tutelares instruídos, informados e não politizados, porque a gente infelizmente também sofre, né? Esses profissionais também são politizados na grande maioria, que atrapalha muito o trabalho, mas seriam profissionais que poderiam estar, sim, sendo uma segurança a mais para essas situações. Outro ponto também dentro do combate é a questão da responsabilidade das plataformas digitais, né? Nós temos hoje crianças nas plataformas, plataformas que seriam para pessoas com mais de 18 anos, adultos, e crianças estão lá, adolescentes estão lá. Muitos deles mentiram a idade, escreveram a idade lá, e a gente observa que não há penalização das plataformas, não há controle nenhum em relação a isso. Essa responsabilidade fica para os pais, né? Como a gente já falou, que muitas das vezes não dão conta, não estão junto. Até que ponto, Julie, não deveríamos ter, de repente, no Brasil, a responsabilização, sim, dessas plataformas que acabam permitindo que essas crianças continuem lá? A foto, por exemplo, você vê na hora, no perfil, você vê que é uma criança, aquele perfil é de uma criança. E aí? A plataforma não é responsabilizada? Dificilmente a gente vê uma plataforma por aí. Eu, nesses anos de jornalismo, nunca vi uma plataforma ser condenada porque permitiu que uma criança estabelecesse uma rede social lá. Porque se observa que o perfil é de uma criança, está lá a foto da criança, ela própria fazendo vídeos, postando vídeos. Primeira ação qual é? Derruba esse canal. Chama os pais. Enfim, toma alguma atitude, uma ação. Chama o conselho tutelar, que está ligado com as redes, enfim, deveria ter algum sistema. Mas me parece que rede social, que plataformas digitais viraram, no Brasil, meio que terra de ninguém. Bom, Fernando, eu confesso que eu não domino muito como que funciona a legalidade disso, né? Eu concordo contigo que sim, nós precisaríamos, é possível, legalmente falando, se ter algum limite, na medida como se tem... Um controle, né, Júlia? E se você tem como monitorar, você tem como acompanhar, você tem como sinalizar. Entendimento leigo meu aqui de fora, né? Então, sim, se essas plataformas tivessem esse monitoramento, elas poderiam, sim, auxiliar a reduzir muitos índices de exposição dessas crianças. E aí, se isso acontecesse, seria muito bom. Seria muito bom, porque realmente as crianças, não tendo o suporte
familiar, seria mais uma forma de você blindá-las, né? De ter contato com esse mundo aí da violência através da internet, que você perde o controle. Até porque, pelo meu pouco conhecimento aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos, né? Dever de todos nós zelarmos, sim, e cuidarmos da proteção das crianças, da segurança das crianças. Né? Então, todo mundo, toda a sociedade organizada precisa, sim, zelar por isso, né? E me parece, às vezes, que redes sociais, que essas plataformas, elas acabam não sendo responsabilizadas por essas situações. Isso, aí eu já não sei se é uma questão legal, se são responsabilizadas, mas conseguem recorrer. Umas questões legais, assim, econômicas no meio junto, né? Exato. Tudo envolvido. Quem tem mais pode mais, aqueles entendimentos assim, que infelizmente a nossa justiça, estamos vendo hoje que isso acontece, né? Exato. Muitas questões ilegais acontecendo, mas não sendo responsabilizados, né? Então, sim, eu acredito que se nós conseguíssemos blindar através das plataformas, a gente já prevenia muitas ações. E enquanto não é blindado, né, Júlia? A atenção dos pais redobrada, sem dúvida, né, das crianças e adolescentes aí nas redes sociais. Números que nós temos hoje, tem o Disque 100, que eu acredito que funciona, né, Júlia? Vem funcionando. O Disque Denúncia, né? Isso. Qualquer um pode ligar, criança pode, é gratuito. Disque 100, que é dos direitos humanos, também, né? Isso aí. Aí tem, em situação flagrante, a gente tem o 190, que daí é o que eu digo, é o mais eficiente no sentido de tirar o abusador do local, né? Porque daí foi flagrante. Então, é o 190. Mas nós temos algumas plataformas digital que faz denúncias de crimes digitais. Me fugiu o nome agora, Fernando, mas daqui a pouquinho já lembro, já tem te um passo. site que você citou agora há pouco, é o SafeNet. SafeNet, né? Isso aí, é isso que eu estou tentando lembrar. SafeNet é um site, uma plataforma. Isso mesmo. Você consegue lá ter várias orientações, inclusive, sobre crimes sexuais. Safenet.com.br. Isso aí. Tá? E aí você tem também o próprio Conselho do Tutelar, que você pode fazer um contato. Você tem um CRAS, que é o de assistência social, né? Que geralmente está na comunidade. Funciona. Você tem o CREAS também, que daí já é uma especializada da assistência social. São esses pontos. E a delegacia, né? A delegacia DPCAM, que é onde atende essas demandas. Todos esses locais também dão apoio às vítimas e também a recuperação? O CRAS hoje, por exemplo, o Conselho Tutelar? Então, na sua função política pública, sim, tem que dar, né? Eles têm instruções, têm profissionais, inclusive tem assistentes sociais, psicólogos. Nas DPCAMs tem esses profissionais também. O que acontece é aquilo que a gente vive no Brasil, nem sempre tem gente suficiente para tudo, né? Então, às vezes eles encaminham, aí se perde nesse ínter. Mas sim, é para ter ali o primeiro acolhimento, a escuta. Hoje em dia se discute bastante a escuta especializada, né? Que é uma ação em que você tem um profissional específico para fazer a escuta dessa criança, porque às vezes nós tínhamos situações em que a criança vinha, era ouvida e ao invés de ser acolhida, ela era vitimizada mais uma vez. Tem certeza? Isso não é coisa da tua cabeça? Puxa. Frases que ao invés de você acolher, porque ali não é o papel de julgar, você precisa acolher, ouvir, observar, muito mais tirar a informação dessa criança em termos de sofrimento, para depois, de fato, você elaborar a sua tese, a sua investigação. Né? Mas nós já tínhamos situações em que a criança era violentada ali já. Violentada no sentido de questionada, de duvidada, né? de não acreditada na situação. Então, hoje já tem muito mais divulgado esse conceito da escuta especializada e profissionais específicos para atender casos de violência. Então, a acolhida hoje é muito mais séria, mais cuidadosa, né? Porque o apoio psicológico aí, Júlia, ele tem que ser dado à criança e também à família, né? Na maioria das vezes, quando envolve, quando vem a mãe, a genitora ou a cuidadora, né, a pessoa que cuida, você identifica outras violências ali também naquele núcleo familiar. É muito recorrente isso, tá, Fernando? Não é só a violência sexual sofrida pela criança, mas você consegue... Que tipo de violência, Júlia? Desde negligência, assim, uma mãe, por exemplo, que passa o dia fora, trabalhando, ou às vezes também alguém envolvida com situações de tráfico, enfim, como a gente já pegou. Então, você precisa também
acolher essa pessoa que é responsável, dar o suporte, dar a informação, tentar instrumentalizar para ela conseguir sair daquela situação para então proteger essa criança. Então era muito recorrente as conversas que nós tínhamos com os adultos, para você ter a tutela dessa criança, né? Você precisa mudar isso, mudar aquilo. Então, muitas vezes o atendimento é para toda a família daquele contexto, daquele núcleo. Às vezes entra avó junto, entra tio junto, às vezes entra um parente que morava em outra cidade, a gente chama para poder fazer essa rede de apoio maior. Então, sim, você sempre vai precisar envolver outras pessoas nesse atendimento. Tem gente que acha, às vezes, né, Júlia, que essas situações todas, isso aí só faz parte de desestruturação familiar, é uma situação completamente atípica, é gente que não tem vergonha na cara, é gente que, enfim, começa a fazer uma série de julgamentos, né? Mas quando a gente fala da instituição família, nós estamos falando aí de uma situação muito complexa, muito complexa, né? Porque envolve aí questões financeiras, questões econômicas, envolvem questões sociais, as formações que muitas das vezes são formações extremamente precárias, né? Com contas a pagar, com dívidas, enfim, uma série de situações que não dá para a gente fazer juízo de valor e julgar, condenar e assim por diante, né? O que a gente naturalmente vê é que a violência em si, o crime, esse tem que ser prevenido e tem que ser combatido, não há sombra de dúvidas, mas não apenas o combater, né, Júlia? É o dar o suporte, né? É o dar assistência. É igual a exemplo da situação de mulheres, muitas das vezes, que vivem em casa embaixo de violência, né? Não é apenas retirar o agressor de lá, não é apenas tirar a mulher, é dar suporte para essa família, é dar suporte para esse casal, né? Então, às vezes, a questão da própria Maria da Penha, né? Maria da Penha foi um grande avanço. Agora, se pegar simplesmente retirar uma mulher do lar, retirar ela de lá à força, ou tirar o agressor de lá, não resolve o problema. Quantos casos a gente já viu de mulheres, infelizmente, assassinadas? Mesmo depois de ter feito lá a Maria da Penha, tá com papel na mão, não podia o homem nem se aproximar, ele se aproximou e matou. Matou, lamentavelmente. Estava debaixo de uma tutela já. Mas matou. Por quê? Porque faltou o suporte, faltou ajuda. Eu vejo que o suporte e a ajuda é imprescindível. Para a vítima, sem dúvida, mas também para os familiares. Para os familiares. É que, como tu disseste, é muito delicado, porque é comum também a gente encontrar, no caso de uma criança, um adolescente que está sofrendo violência, um genitor, uma genitora, a mãe, o pai, que também sofreu violência. Então, até ele conseguir chegar no entendimento de que aquilo é violência, é todo um caminho que precisa ser percorrido. Então, às vezes, aquilo que a gente julga, como é que pode permitir isso? É muito simplório fazer uma fala dessa. Por quê? Porque aquilo foi constituído desde quando aquela mãe era uma criança. Como é que você muda um pensamento? Como é que você muda um padrão de funcionamento? Como é que você muda um contexto social carente, ou seja, ela não tem recurso financeiro nenhum, não tem escolaridade, ela não vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Então, ela é totalmente dependente daquele agressor. Então, é muito simplório quando você faz um comentário desse. Exato. Você não conhece os detalhes daquela vivência. Agora, também é cansativo para os profissionais da área quando a gente encontra, dá o suporte, vai tentando caminhar junto, porque é um caminhar junto. Os profissionais da área, eles caminham junto com a sua família. E a família regride, né? Você, por exemplo, tem situações em que a gente afasta a criança e a principal cuidadora, que geralmente são as mães, né? Os maiores casos de violência são do universo masculino, pai, padrasto, para as meninas. Então, a gente sempre fala a mãe e a criança por causa disso, desses números, né? Mas o contrário também acontece, tá? A violência com meninos também acontece. Também acontece. Os meninos também são violentados sexualmente, sofrem bastante com isso. Aí você tira a mãe, tira a criança, põe numa casa de proteção que existe no município de São José, inclusive é uma referência para nós no estado. Mas essa mãe, ela não quer ficar na casa, ela sai e volta para a casa dela e às vezes volta para aquele agressor que violou a filha, no caso. E aí nós vamos julgar. Para nós também da área é difícil,
Porque a gente sabe que a história vai se repetir, a gente sabe que essa criança vai... Mas aí, quando você entende aquele núcleo, você vê o quão emaranhado é. O quão difícil é se desprender das amarras, que às vezes são correntes mesmo, que puxam a família para baixo. Porque você está trabalhando com amarras mentais mesmo, desde a infância. Você está trabalhando com questões sociais muito fortes ali, enraizadas. Você está trabalhando com naturalização da violência, que acontece na sua família, que acontece na comunidade, inclusive. A comunidade aceita aquilo ali. Isso é muito forte. Porque uma das proteções da criança é a comunidade também. Então, se a comunidade também aceita aquela violência, às vezes a crítica vai para a mãe e para a criança, e não para o agressor. A gente está falando também de um contexto em que o crime domina a região. Então, às vezes, a ameaça é muito forte. Às vezes, a criança é usada como moeda de troca por questões de sobrevivência. É muita coisa que a gente precisa estudar e ver, que daí você, no fundo, você consegue entender. Por que a mãe volta para aquele contexto, por que às vezes a criança, mesmo sofrendo tudo isso, não quer sair de perto do agressor ou daquele contexto. Por causa de questões assim muito subjetivas, muito singulares, aquele contexto que a gente precisa mergulhar para entender. Mas é aquilo que a gente fala no nosso meio, né? É um trabalho de formiguinha. A gente está muito habituado a trabalhar resiliência, os profissionais. Porque você faz todo um trabalho e de repente você perde tudo. Mas você tem que começar tudo de novo. E a gente tem que estar pronto para começar tudo de novo. Repetir as mesmas informações. Muito desafiador, acolher. Né? É bem desafiador. Mas quando se conquista uma coisinha pequena que seja, é uma grande vitória. Como é que está a reintegração? A reintegração dessa vítima, a reintegração dessas pessoas afetadas ao lar, à família. Como é que a gente tem números sobre isso? A gente tem uma boa reabilitação? Como é que é feito esse trabalho? Bom, Fernando, o que eu posso dizer é em relação a São José no período que eu estava ali, né? As crianças que até a assistência social criou os dados estatísticos, se eu não me engano, eles publicaram nas redes sociais da prefeitura. Hoje eles têm uma rede de dados estatísticos de mais fácil acesso, porque antes a gente não era profissionalizado nessa área. Assistência social é um universo em que não se trabalha muito com dados. Os municípios não estavam preparados, por exemplo, a informar dados através do Excel, que é uma ferramenta já muito antiga, bem obsoleta, porque hoje está tudo digitalizado, né? Então, isso foi um aprendizado também para os profissionais, o quanto a gente precisa atualizar dados para poder gerar ações, para poder gerar planos de trabalho, né? Então, São José melhorou bastante nesse índice. Então, o que eu posso falar é desse universo, né? As crianças que estavam em acolhimento institucional, em que a família conseguiu se reorganizar, que é aquilo que a gente estava conversando, em que o principal responsável pela criança conseguiu se reorganizar, conseguiu um outro ambiente, conseguiu trabalho, conseguiu renda, né? A criança retorna. E aí fica aí nos períodos de 6 meses a 1 ano em acolhimento, o que para a criança é um tempo muito grande. Imagina, porque o tempo da criança é diferente do tempo de adulto, né? Tem que fazer essa observação. Mas, quando essa reorganização não acontece, se tenta a família extensa, que é entre os tios, os avós, os primos já adultos, né? Então, quando há uma família extensa disposta a acolher essa criança, aí essa criança sai desse núcleo familiar e vai para essa família extensa. Então, isso também é bem recorrente acontecer. E nos casos em que não há família extensa, a família não se reorganiza, a família perde o poder familiar e a criança fica em acolhimento disponível para adoção. Para adoção. Né? Puxa, que é muito triste também, né? Principalmente quando é uma criança maiorzinha já. A partir dos 7, 8 anos, 9, porque ela já tem toda uma história, ela já tem uma memória, né? Ela já tem todos os seus medos estabelecidos para um novo núcleo. É muito pesado, Júlio. É pesado demais. Por isso que às vezes a gente não entende como é que bebezinho é rápido de ser adotado e crianças maiores não, né? Pois é, primeiro inverte a lógica. Primeiro que a maioria dos adotantes, né, os candidatos, eles querem bebê. Então, o principal interesse é pegar uma criança bebezinha para ir formando, né? Então,
maior interesse está nessa faixa etária. Eu tive uma única oportunidade em que eu fui fazer reportagem num desses locais, né, que recebe bebês recém-nascidos, que já nasceram com síndrome de abstinência, porque os pais eram usuários de drogas. E olha, foi doloroso. É difícil. Foi muito doloroso. A primeira coisa que me veio à mente, eu sempre me recordo, foi que como esses pais se entregaram completamente às drogas. Que drogas são essas poderosas que não permitiram a esses pais o direito de ver o que eu estou vendo ali com os meus olhos, né? Uma criança linda, maravilhosa, cheia de vida, saudável, com todo um potencial. Eles infelizmente não tiveram acesso a ver isso, né? Perderam a guarda da criança. É muito lamentável. E agora, do ponto de vista dessas crianças, que os pais também perdem a guarda, mas com um pouco mais de idade, já é de cortar o coração, né? Esses profissionais, e aqui eu já aproveito para parabenizar você, Júlia, e estender aqui os cumprimentos a todos os demais colegas que trabalham nessa árdua missão de dar o acolhimento, de estar do lado. Olha, praticar o desapego deve ser muito doloroso. Né? Eu tenho um carinho muito grande para profissionais que se dispõem a fazer isso, porque não é fácil. A gente, enquanto trabalhava na prefeitura, a gente dava o suporte para essas pessoas que estavam lá no acolhimento, porque você lida com crianças que vêm com uma carga emocional densa, vêm com traumas, vêm com tristezas, vêm com revolta, vêm com fúria, vêm com tudo. Você lida com as famílias, você lida com o poder judiciário que está em cima o tempo todo, você lida com a prefeitura que está sempre monitorando, acompanhando, e os profissionais ali, o técnico, né? Eu me refiro aos técnicos ali, que quem fica ali cuidando daquele serzinho, ali dando carinho, afeto, mas ao mesmo tempo não é a pessoa que a criança tem que se vincular, porque não vai ficar com ela. Então é um desafio assim diário, realmente bem desgastante. São profissionais que a gente acompanhou durante um bom tempo, bastante cansados, mas assim, quem ama a causa não larga. Não larga, né? Não larga. São realmente bravos e bravas e que merecem todo o nosso respeito pelo lindo trabalho que realizam, porque realmente não é uma tarefa fácil. Papel da sociedade, Júlia. Papel da sociedade no enfrentamento da violência, do abuso, da exploração de crianças e adolescentes. O papel nosso de cada dia. As pessoas que estão nos acompanhando agora, como é que a gente pode, enquanto vizinhos, moradores de uma comunidade, como é que a gente pode trabalhar para denunciar, como é que a gente pode atuar no dia a dia para erradicar, para acabar com a violência, né? E dar mais dignidade para as crianças e adolescentes? Bom, na minha opinião, Fernando, a principal questão é não banalizar a violência, não banalizar o abuso sexual infantil. Hoje a gente, às vezes, tem uma vida tão corrida, tão agitada, tão preocupada consigo, né? Com as minhas conquistas, que eu vejo a situação e ignoro. Eu tenho a informação e não passo. Eu estou vendo com os meus olhos na minha família, não é no meu núcleo, mas é no meu irmão, no meu parente, e eu finjo que nada é nada, eu abafo. Não faça isso. A sua ação pode salvar aquela criança de uma situação pior do que já está acontecendo, porque aquilo já é o pior, né? Mas mais grave ainda. Então, não banalize a violência, não banalize a pornografia infantil, que hoje, infelizmente, a nossa sociedade está debandando para uma situação em que a pornografia é comum, é um fetiche natural. Infelizmente, isso é horrível, porque você incentiva que maiores predadores sexuais atingindo maior quantidade de crianças e cada vez menores, dê limites para as crianças em termos de acesso às internets, né? A tecnologia, não ignore a questão do quão importante é a informação, instrua-se, leia a respeito, compartilhe, seja uma pessoa de apoio e não de julgamento. Porque às vezes essa criança, você é um parente mais distante e a criança às vezes te pede ajuda. E ao invés de você ajudar, você ignora. Seja o apoio dessa criança, escute. A gente tem medo às vezes da reação. Então, se a criança me falar isso, o que eu vou fazer? Não se preocupe em ter que dar uma resposta pronta ou já uma atitude naquele momento.
mas seja a pessoa que acolha, abrace, ensine para essa criança o que é um abraço de verdade, o que é um carinho de verdade, acolha, diga que você vai pensar, diga que você vai procurar ajuda, seja uma pessoa que você é o adulto. Você tem condições de pensar, de respirar fundo, de encontrar ferramentas cognitivas e ajudas de outras pessoas para então ir lá e dar o suporte para aquela criança. Claro. A criança não tem isso. E ela precisa do adulto ali, da sociedade. E a sociedade pode ser eu, pode ser você, pode ser o vizinho, pode ser o parente mais próximo, pode ser o professor. Um adulto que vai estar ali atento, prestando atenção, observando, que não aceita de maneira alguma a pornografia, a sexualidade infantil, né? A vulgaridade também dos projetos escolares. Às vezes nós temos projetos escolares que eu sou extremamente contra. Então eu vou me manifestar contra. Agora, tem projetos escolares que eu preciso conhecer para antes de eu julgar. Por exemplo, a educação sexual infantil. Você é contra isso na sua escola? Pede o projeto pedagógico, leia o projeto pedagógico, entenda o que aquele professor quer de fato ensinar. Porque se ele quiser de fato ensinar, se você é contra ideologias e tudo isso que está em pauta, ok, seja contra. Agora, se esse professor quer ensinar proteção contra a violência sexual infantil e abuso, incentive esse professor, apoie esse professor. E mais, acompanhe. Se você puder assistir uma aula, assista uma aula. Se você puder depois pedir o retorno para a criança, o que a professora falou, acompanhe. Se fugir de alguma coisa daquilo que você entende que é saudável, aí você recorre, mas se não, apoie. Porque a gente tem muitos projetos legais que são bloqueados e a gente tem muitos projetos que não são legais que são passados. Exato. Ou seja, o que é isso? Por um nome, por uma expressão, eu já faço todo um julgamento. Exato. Então, assim, não julgue. Leia, entenda, não julgue a ação da criança. Ouça, escute. Uma coisa para reforçar, que é muito comum na nossa sociedade. Adolescentes, quando são envolvidas com violências sexuais, a gente costuma ouvir muito. Mas ela quis. Ela já tem 15 anos. É grande já. Ela quis, ela que usa essa roupa, ela que usa... Não importa, ela é vítima, porque ela ainda está em um processo de crescimento e de amadurecimento. Se provavelmente ela está fazendo isso, ações que são sexualizadas, porque sim, as adolescentes, elas às vezes se vulgarizam, às vezes elas se colocam numa condição de atração, mas quando você vai ver, ela sofreu isso desde criança. Ou seja, ela ainda está em um processo que precisa de proteção. Por mais que ela vai dizer para você que ela queira, que ela deseja aquilo ali, ela ainda é uma vítima e a gente precisa intervir. Isso a gente vive bastante nas casas de acolhimento das adolescentes, ou seja, já são maiores, elas às vezes saem, fogem do abrigo para se prostituírem, para ter um retorno financeiro, inclusive. No entanto, elas continuam sendo vítimas, porque elas não conseguiram aprender lá na infância, sua adolescência, que existem outras formas de você ser valorizada, outras formas de você receber um retorno financeiro, outras formas... Que essa sexualidade que ela tanto vive e é prazerosa, ela vai poder viver de uma maneira saudável. Que aquele contexto, ela se coloca em risco. Puxa, porque que incrível elas isso. adquirem doenças sexualmente transmissíveis, elas engravidam de momentos inapropriados, elas se colocam em situação em que elas sofrem violências físicas, inclusive, muitas são torturadas para praticar tantos... Elas colocam em situações em que mais de um agressor simultaneamente, mas aquilo já está no emaranhado em que ela não conseguiu se desprender. Então ela sempre vai ser a vítima. Exato. Por mais que eu ache que ela está ali querendo. Que condição triste, né, Júlia? E que querer é esse? Da onde que veio esse querer? Exato. Ela teve a oportunidade de conhecer um outro querer para poder escolher? Então são aquilo que a gente estava conversando, né? São julgamentos que a gente faz, mas a circunstância é muito mais complexa. Então, assim, defenda sempre a vítima. Defenda, acolha, né? Escute, esteja atento, não ignore. Os sintomas físicos podem ser qualquer outra doença, mas pode ser abuso também. Eu acho que o caminho, né, Júlia, antes de condenar, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, é refletir, né? É refletir, é acolher, ajudar. Acho que esse é o grande ponto, né? Porque muitas das vezes, nessa nossa vida diária tão frenética e rápida, a gente sai para o julgamento, sai para a condenação. Ah, mas é assim mesmo, foi para a vida fácil. Mas que vida fácil é essa? E foi até que ponto, né, que autonomia tinha para fazer essa escolha, que independência havia, onde nem formação existia.
Nunca existiu uma formação de qualidade, uma precariedade familiar, né, desestruturante, muito grande, que acabou tirando dela tudo aquilo que havia de digno, né, de uma escolha digna que pudesse ser feita. Então, acho que o julgamento, né, a condenação, uma verdadeira aula, Júlio. Acho que esse nosso bate-papo aqui é uma verdadeira aula, né, para a gente tirar um pouco tirar essa coisa da condenação, essa coisa do julgamento e acolher mais, estender a mão, né, ajudar, porque realmente, infelizmente, a cada dia que passa, me parece que a gente está numa sociedade que julga cada vez mais rápido, condena cada vez mais rápido. Então, você falou aqui basicamente, então, desmistificação e quebra de tabus. É preciso que a gente quebre esses tabus, principalmente nas escolas, né? É preciso falar, os pais precisam se antenar, prestar atenção nisso. É preciso que os professores falem sim mais e os pais têm que estar junto para dar essa autorização, né? Entender que sim, é preciso que a gente fale desse assunto. Sim, isso mesmo. Proximidade dos adultos, né? São adultos falando aí, escola é adulto, comunidade é adulto, os pais são adultos, né? Ter essa proximidade, essa troca de informação. Eu saber que o que a escola está fazendo, a escola saber como que é a minha família, esse dar as mãos mesmo, né? Eu achei bem interessante que um grupo de escoteiros me convidou para fazer essa fala lá também, com os pais e com os chefes de escoteiros. Então, eu achei isso ali fantástico, porque o escoteiro, eu nem sabia que existia aqui no Brasil, mas tem, é grande o escotismo no Brasil, fui saber disso agora. Eles têm princípios muito bacanas, eles trabalham com metodologias, são organizados. É lindo o trabalho que eles fazem. Um trabalho. Já estiveram conosco aqui na Câmara em algumas ocasiões. Fiquei bem encantada, assim, e aí trabalham temáticas como essa. Ou seja, mais é a comunidade, o escoteiro também é um trabalho de comunidade. Eles chamaram os pais para essa conversa, chamaram os líderes para essa conversa e é isso que tem que acontecer. Esse é um assunto que tem que ser conversado, tem que ser trocado. Às vezes acontece no núcleo familiar, a gente tem vergonha de compartilhar, então procure alguém que você confia, compartilhe com esse alguém, não deixe a informação ali contida, né? Multiplique, é isso que a gente faz aqui, a gente está multiplicando conhecimento, multiplicando conteúdo e assim a gente consegue alcançar. Falamos de desafios e também estamos aqui abordando soluções, né? Eu acho que a solução passa por aí, né, Júlia? Passa pela nova forma, uma nova forma de pensar, uma nova forma de entender as coisas, passa pela informação, passa pelo conhecimento, né? A gente sempre fala que ignorante é aquele que não sabe, às vezes ignorante entra como um palavrão, né? Mas ignorante é aquele que não tem a informação. E nesse instante aqui, o que a gente está fazendo, o que é? Levar a informação. Tá? Por isso eu quero agradecer muito a você, Júlio. Acho que tocamos aqui em assuntos importantíssimos sobre essa temática. Não sei se restou alguma coisa aqui que é importante ainda que a gente destaque para as pessoas que nos acompanham a respeito do abuso da exploração de crianças e adolescentes. Alguma outra situação que você gostaria de destacar para nós encerrarmos? Então, eu vou encerrar com a ideia de que a gente costuma julgar por aquilo que é de nosso valor, né? Só que para a gente chegar no nosso valor, naquilo que a gente entende de certo e de errado, a gente teve uma trajetória. Eu não construí isso do nada. A gente constrói ao longo do tempo, os nossos aprendizados, as nossas culturas, nossos familiares. Então, quando eu julgo o outro, eu estou usando a minha régua moral. E aí esse julgamento se torna injusto, porque esse outro não tem a mesma régua que eu. Então, às vezes, ele não tem os mesmos parâmetros que eu, as mesmas referências que eu, as mesmas orientações que eu. Então, ele não vai conseguir dar uma resposta igual a minha. E ainda que tivesse as mesmas que eu, a resposta ainda seria diferente. Porque tem a individualidade, né? Mas acho que parte da grande maioria dos julgamentos, quando a gente mais critica do que ajuda, é por isso. Porque eu uso o meu parâmetro para o outro. Então, eu preciso ter o meu parâmetro para medir, para tomar as minhas ações. Eu posso, inclusive, compartilhar o meu. Mas eu preciso estar atento que o outro não tem os mesmos. Então, eu preciso olhar para esse outro. Preciso ouvir, preciso entender, preciso ver o contexto. Eu posso, inclusive, criticar essa ação, mas saber que ali houve um contexto, houve uma circunstância que é diferente da minha. Né? Então, ficaria talvez com essa reflexão, que eu acho que é bem importante. E te agradecer pela oportunidade, né? É uma temática que mexe bastante com a gente, não são todas as pessoas que estão disponíveis a conversar sobre isso. Então, parabenizo vocês aqui, a TV, pela ousadia. E esse é o princípio, comunicar, divulgar
e proteger. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigada. A você que nos acompanhou nessa entrevista, o nosso muitíssimo obrigado. Quero aqui já mais uma vez agradecer a Julie Minelli pela segunda oportunidade de estar conosco, uma outra remotamente e hoje aqui presencialmente nesse podcast para falarmos de um assunto tão importante. Né? Eu acredito que cumprimos aqui muito bem o nosso papel, Julie, modéstia à parte, porque a gente levou informação, levou conhecimento. Então, a você que está nos acompanhando, não sei a situação que você está vivendo neste instante, mas que aquilo que a gente falou aqui sirva para a sua vida, para aplicação no dia a dia, seja para denúncia, seja de repente você que conhece algum caso ou está vivendo algo assim, tem o Disque 100, tem os números que nós passamos aqui, o safenet.com.br, um site, uma plataforma para você ter mais informações. Julie, muito obrigado pela tua vinda aqui, agradeço muitíssimo e até uma próxima, se Deus quiser. Até, estamos aí. Conteúdos como este você encontra lá no nosso canal do YouTube, aqui da Câmara Municipal de São José. Muita utilidade pública para você. Obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.